Desterrada pelo seu próprio povo, Valéria foi atraída pela sombra de um guerreiro apache, marcado por cicatrizes invisíveis e um juramento oculto. No roçar de suas mãos e no silêncio da noite, um segredo ancestral deslizou entre suspiros proibidos. O que parecia um encontro maldito transformou-se em uma chama indomável que selou o seu destino, e jamais voltou a ser a mesma. Antes de começar a história, me diga, de que parte você está nos assistindo? Ano de 1725. Nas margens empoeiradas de Santa Fé de Novo México, onde a terra árida parecia engolir os sonhos daqueles que ousavam desafiá-la, a vida se sustentava entre o silêncio do deserto e o murmúrio das fogueiras noturnas. Ali, entre choças de barro rachado e ruas que mal mereciam esse nome, o destino de duas almas estava prestes a entrelaçar-se de maneira irrevogável. Valeria, uma jovem de apenas 19 anos, carregava consigo o peso do desprezo do seu próprio povo. Era vista como rebelde demais, diferente demais, impossível de domar. Seus olhos cor-de-mel brilhavam com uma mistura de ternura e coragem, e embora seu rosto mantivesse a suavidade da inocência, seu interior havia aprendido a resistir aos olhares acusadores e aos silêncios que a desterravam. Em um mundo que lhe exigia obediência, Valéria havia se transformado em uma alma errante, desejosa de encontrar um lugar onde pudesse respirar sem medo. Naquela noite, caminhava sozinha, buscando refúgio nos caminhos escuros, quando o destino lhe apresentou a silhueta de um homem que parecia esculpido pela dureza da vida. Arriane, um guerreiro apache marcado por cicatrizes invisíveis, avançava com passo firme, mas silencioso. Seu rosto moreno refletia a luta constante entre o orgulho e a solidão, e seus olhos escuros guardavam segredos tão antigos quanto as montanhas que o viram crescer. Havia sido desterrado dos seus após uma traição que jamais confessava em voz alta, e sobre seus ombros pesava um juramento rompido que o perseguia como sombra implacável. Quando seus olhares se cruzaram, não houve palavras, apenas um instante em que o ar pareceu quebrar-se. O vento do deserto arrastou consigo pó e silêncio, enquanto Valeria sentiu que a distância entre eles se desfazia em uma corrente invisível. Arriane a observou com cautela, como quem vê um reflexo de si mesmo em um rio turvo. E embora não o dissesse, naquele primeiro instante soube que aquela jovem não era como as demais. Havia nela um fogo oculto, uma dor que se parecia à sua, uma fragilidade vestida de coragem. Valeria, por sua vez, sentiu um tremor percorrer seu corpo. Não era medo, mas uma mistura inquietante de atração e desconfiança. Havia algo naquele homem, na forma como seu silêncio parecia gritar mais que 1000 palavras, que a desarmava e a desafiava ao mesmo tempo. A lua iluminou o perfil de Arriane quando deu um passo em direção a ela. Sua voz, rouca e contida, rompeu o silêncio com uma frase que se cravou no peito de Valéria. Não tema. O que me persegue não precisa alcançar você. E embora fossem apenas palavras, para Valéria soaram como um segredo partilhado, como a chave de um mundo que ela desconhecia. Naquela noite, marcada pelo acaso e pela necessidade, teve início uma confissão íntima que mudaria suas vidas para sempre. O que parecia um encontro maldito transformar-se-ia na centelha de um fogo impossível de apagar, um laço proibido que desafiaria não apenas seu povo, mas também seus próprios medos. Mas o que Valéria não sabia era que, por trás da calma daqueles olhos escuros, escondia-se uma verdade capaz de despedaçá-la. O amanhecer daquele dia, em 1725, pintava o horizonte de tons cobrizos e dourados, enquanto o deserto respirava lentamente após o frio noturno. Valeria, exausta pela fuga de seu povo e pelo peso de sentir-se sempre estranha no mundo que a viu nascer, caminhava sem rumo certo, com os pés doloridos e a garganta seca, até que a silhueta de uma construção abandonada apareceu diante de seus olhos como uma promessa de descanso. Eram apenas muros gastos de adobe, o que restava de uma velha missão que o tempo e o vento haviam reclamado como sua. Dentro daquele refúgio improvisado, o silêncio parecia ter corpo próprio. O pó suspenso no ar misturava-se à luz tênue que entrava pelas frestas,
e cada sombra na parede parecia guardar um segredo antigo. Foi ali que Valeria voltou a encontrar-se com Arriane, o Apache de olhar impenetrável e passo contido, que já se havia instalado naquele lugar como quem habita um exílio pessoal. Ao vê-la entrar, seus olhos se estreitaram, não com hostilidade, mas com a precaução de quem aprendera a desconfiar do mundo. Arriane estava sentado sobre uma manta gasta, entalhando com uma faca um pedaço de madeira sem forma definida, como se nesses movimentos mecânicos descarregasse uma memória que não podia nomear. Valeria hesitou alguns segundos antes de avançar, e nessa pausa percebeu que o ar era denso, que havia algo nele que não se parecia com o medo, mas sim com o tremor do inevitável. Seus lábios quiseram articular uma palavra, uma saudação, uma desculpa, mas o único som que emergiu foi o da respiração seca e entrecortada. Arriane não ergueu a voz, nem se moveu com brusquidão. Simplesmente disse, com aquela calma grave que parecia vir das entranhas da terra: "Este lugar não pertence a ninguém. Se busca refúgio, pode ficar." Esse gesto, tão simples e tão inesperado, desconcertou Valéria. Ela havia esperado rejeição, uma ordem de partida, ou, ao menos, a distância cortante de alguém que não queria companhia. Em vez disso, recebeu uma permissão que soava mais como compreensão do que imposição. E nessa resposta encontrou um alívio estranho, embora não ousasse confessá-lo. Durante as horas que se seguiram, nenhum dos dois falou muito. Valeria sentou-se em um canto, observando como o sol ia percorrendo as paredes quebradas, enquanto Arriane continuava a entalhar a madeira com a mesma concentração obstinada. O som da lâmina raspando tornou-se um pulso constante, um ritmo que preenchia o vazio das palavras não ditas. Mas em meio a esse silêncio, começaram a acontecer coisas invisíveis. Os olhares furtivos, os pequenos gestos que revelavam mais do que os lábios poderiam pronunciar. Valeria notou como Arriane, apesar de sua dureza, colocava com cuidado cada objeto que possuía, como se mesmo no abandono guardasse um respeito íntimo pelas coisas. E Arriane, embora nunca o admitisse em voz alta, começou a sentir a presença da jovem como uma fenda inesperada no muro que havia erguido ao redor de si. Ao cair da tarde, o vento golpeou com força as paredes abertas da missão, e um frio repentino tomou conta do ambiente. Valeria, envolta em seu manto, tremeu sem poder evitar. Foi então que Arriane, sem pronunciar palavra, estendeu a ela uma pele curtida que até aquele momento havia usado como abrigo. Suas mãos não chegaram a roçar-se, mas a proximidade foi suficiente para que um arrepio percorresse o corpo de ambos. Valeria, ao receber aquele gesto, ergueu o olhar e encontrou de novo aqueles olhos escuros que pareciam observá-la com uma intensidade insuportável. Havia ternura e havia tormenta naquele olhar. Havia algo que lhe falava de segredos não contados, de confissões que ardiam em silêncio, esperando o momento de vir à luz. E foi nesse instante, nessa proximidade carregada do não dito, que Valéria compreendeu que o verdadeiro perigo não estava na dureza do deserto, nem no desterro de seu povo, mas sim naquele vínculo que, sem palavras, começava a se formar entre ela e aquele guerreiro. Porque Arriane não era simplesmente um homem marcado por cicatrizes, era um enigma vivo, um juramento rompido que pedia redenção, e o que ele guardava em seu interior tinha o poder de salvá-la ou destruí-la. A noite caiu com um silêncio espesso, e enquanto ambos compartilhavam o mesmo teto sem ainda compartilhar suas histórias, o ar carregou-se de uma tensão impossível de ignorar. Uma tensão que, cedo ou tarde, teria de explodir. A noite avançava lentamente, e o silêncio dentro daquela missão abandonada parecia mais pesado que as pedras que sustentavam seus muros. O fogo improvisado no centro crepitava suavemente, projetando sombras trêmulas que se deslizavam pelas paredes rachadas como lembranças que nunca terminavam de desaparecer. Valeria, envolta na pele que Arriane lhe havia oferecido, mantinha os olhos abertos, incapaz de dormir, porque dentro dela havia um turbilhão de emoções que não encontrava repouso. Olhava de soslaio para aquele homem estranho, sentado com as costas contra a parede, observando o fogo sem mover um único músculo do rosto. Seu perfil era duro,
marcado pela vida no deserto, mas havia uma tristeza profunda que se infiltrava na quietude do seu olhar. Valeria pensou que jamais havia visto alguém tão inteiro e ao mesmo tempo tão despedaçado. Essa contradição a desarmava, a atraía com uma força que não podia controlar e ao mesmo tempo lhe despertava um medo que arrepiava sua pele. Durante horas, nenhum dos dois pronunciou palavra, mas na mente de Valéria a pergunta crescia como um eco insuportável. Qual era o segredo que o havia condenado ao desterro? Por que aquele juramento rompido parecia persegui-lo até mesmo em seu silêncio? A tensão tornou-se insuportável, e quando a lua já se erguia alta no céu, Valéria não pôde calar-se mais. Sua voz tremeu no início, como se recusasse a interromper a solenidade da cena. Não entendo por que você está aqui, sozinho, longe do seu povo. Ninguém carrega uma solidão tão grande sem uma razão. Arriane não reagiu de imediato. Seus olhos permaneceram fixos no fogo, como se buscasse nas chamas a força para decidir entre responder ou calar. O silêncio se prolongou tanto que Valeria pensou que ele não lhe responderia. Mas finalmente, sua voz grave e contida abriu caminho, lenta e dolorosa, como quem arranca um espinho que ficou tempo demais cravado na pele. Não estou aqui por escolha. Estou aqui porque traí o que mais amava. Essas palavras, carregadas de um peso insuportável, deixaram Valéria sem ar. Quis perguntar mais, quis insistir, mas algo no tom de sua voz a advertiu de que havia entrado em um território proibido, um espaço de dor que não podia ser explorado sem consequências. E ainda assim, a necessidade de compreender era mais forte que o medo. A quem você traiu? Perguntou com um fio de voz, temendo a resposta, mas incapaz de deter-se. Arriane virou lentamente o rosto em sua direção, e pela primeira vez, Valeria viu em seus olhos não apenas dureza, mas uma dor que parecia não ter fundo, uma dor que o mantinha vivo e o destruía ao mesmo tempo. A mim mesmo, sussurrou, com uma firmeza que cortou o ar como uma lâmina. Valeria baixou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade daquela confissão, e nesse gesto compreendeu algo importante. O que ele havia feito não era apenas um erro ou uma falta contra outros, era uma ferida aberta contra o próprio ser, uma marca que o havia condenado a vagar sem pertencimento, a viver em um exílio que nunca terminava. O fogo crepitou mais forte naquele momento, como se quisesse sublinhar a gravidade de suas palavras. Valeria sentiu um nó na garganta, e embora não entendesse tudo, uma corrente de compaixão e de desejo de aproximar-se brotou dentro dela com força. Quis tocar sua mão, mas conteve-se. Quis oferecer-lhe palavras de consolo, mas não encontrou nenhuma que parecesse suficiente. Assim, limitou-se a ficar ali, em silêncio, observando-o, com o coração disparado por uma mistura de medo, ternura e uma atração que a queimava por dentro. Arriane desviou o olhar e voltou a fixá-lo no fogo. Seu silêncio era uma muralha, mas Valéria já havia percebido a fenda. Sabia que por trás daquele homem endurecido havia um segredo íntimo que cedo ou tarde viria à tona. E sabia, com a certeza inexplicável de quem intui o inevitável, que quando isso acontecesse, nada voltaria a ser igual para nenhum dos dois. O amanhecer chegou devagar, com um sol que se infiltrava timidamente pelas frestas da velha missão, pintando o chão em tons de âmbar e avermelhados. Valeria despertou com a sensação de não ter realmente dormido. Seu corpo havia descansado, mas sua mente estivera presa em um vai-vém de pensamentos, imagens e emoções que não lhe davam trégua. À sua frente, sentado na mesma posição em que o deixara horas antes, Arriane parecia também não ter conciliado o sono. Seus olhos escuros estavam fixos em um ponto invisível, como se a distância o arrastasse a um passado que não conseguia soltar. Valeria o observou com cautela, perguntando-se se devia romper o silêncio ou deixar que aquele homem continuasse preso em seu próprio mundo. No entanto, algo na rigidez de seus ombros e na tensão de sua mandíbula revelou-lhe que a batalha que ele travava não estava no presente, mas em uma memória que o perseguia com crueldade. E foi então que ela, com uma voz mais firme do que esperava, ousou perguntar: "O que foi que você perdeu?"
Arriane virou lentamente o rosto em sua direção, e seus olhos, embora mantivessem a dureza de sempre, deixaram entrever um lampejo de vulnerabilidade que o traía. Manteve o silêncio por alguns segundos mais, como se a resposta queimasse em sua língua e precisasse domá-la antes de deixá-la sair. Finalmente, com um suspiro arrancado do mais profundo de seu ser, murmurou: "Perdi quem eu não deveria perder, e o fiz com minhas próprias mãos." Valeria sentiu como se essas palavras caíssem sobre ela como pedras, pesadas e difíceis de sustentar. Não ousou interrompê-lo, porque compreendeu que aquele instante era um limiar, uma fenda no muro impenetrável que ele havia construído, e se falasse cedo demais, poderia fechá-la para sempre. Arriane baixou o olhar e, com os dedos ásperos, apertou com força a peça de madeira que ainda segurava, como se ao entalhá-la pudesse domar a dor que o devorava. Sua voz tornou-se um fio grave, entrecortado, carregado de lembranças que parecia temer. Ela se chamava Nayeli. Tinha o sorriso capaz de acalmar qualquer tormenta, a voz que convertia o silêncio em música. Eu devia protegê-la. Era meu dever e meu juramento. Mas em um momento de fraqueza, em uma escolha que jamais deixará de me atormentar, eu a perdi. E desde aquele dia, não apenas fiquei marcado como traidor para os meus, mas também como traidor para mim mesmo. Valeria sentiu um nó na garganta, e dentro de si brotou uma mistura de compaixão e de ciúmes inexplicáveis. Não conhecia Nayeli, não sabia nada dela além do que os olhos de Arriane lhe transmitiam naquele instante, mas essa presença invisível, essa mulher que já não existia, interpôs-se entre eles como uma sombra impossível de afastar. "E foi por isso que te desterraram?" perguntou com suavidade, temendo feri-lo mais, mas necessitando entender. Arriane apenas assentiu, e nesse gesto havia uma resignação amarga, uma aceitação do exílio que não era apenas físico, mas também emocional. "Sim", disse enfim, "o desterro foi o castigo visível, mas o verdadeiro castigo é este vazio aqui dentro." Levou a mão ao peito, e Valéria entendeu que a ferida mais profunda não estava na perna que o fizera mancar desde jovem, nem nas cicatrizes que a vida havia deixado em sua pele, mas naquele lugar onde guardava um amor que nunca cicatrizou e uma culpa que o consumia a cada respiro. O silêncio voltou a preencher tudo, mas desta vez era um silêncio diferente. Não era o da desconfiança, nem o do incômodo, mas o silêncio de quem compartilhou algo demasiado íntimo, algo que não pode ser desfeito. Valeria o sentiu como um peso sobre seu peito, como se as palavras de Arriane tivessem deixado também nela uma marca que ardia e se expandia com força. Quis dizer-lhe que o compreendia, quis estender a mão e tocar seu rosto para arrancar aquela sombra que o perseguia, mas conteve-se. Em vez disso, apenas o olhou, com uma intensidade que dizia mais do que qualquer frase, com uma ternura que roçava o perigo. E nesse olhar, Arriane encontrou algo inesperado. Não compaixão, mas um reflexo de si mesmo. Uma mulher que também carregava o peso de ser desterrada, que também conhecia a solidão e a rejeição, que também sabia o que era caminhar sem pertencimento. Esse reconhecimento, essa conexão silenciosa, acendeu algo que nenhum dos dois quis nomear ainda. Mas ambos souberam, sem dizê-lo, que a partir daquele momento o caminho seria impossível de desfazer. O fogo apagou-se lentamente, deixando brasas que ainda ardiam, e enquanto o amanhecer terminava de tingir o céu de vermelho intenso, Valéria compreendeu que estava entrando no coração ferido de um homem que lhe revelava seus segredos mais íntimos, e que aquele passo aprendia a ele de uma forma da qual já não poderia escapar. O dia avançava devagar, como se o sol se recusasse a subir completamente no céu e o próprio tempo resistisse a seguir adiante. Dentro da missão abandonada, Valéria permanecia inquieta, repetindo uma e outra vez as palavras de Arriane, sentindo como cada sílaba havia ficado tatuada em sua memória como um ferro em brasa. Ela havia visto nos olhos dele a ferida de um homem que havia amado e perdido, e essa confissão, longe de afastá-la, a arrastara para ele com mais força do que podia controlar. Durante muito tempo,
havia silenciado sua própria história, não porque lhe faltassem palavras, mas porque cada lembrança doía demais, e porque nunca houve alguém disposto a escutá-la sem julgá-la. Mas agora, diante de Ariane, diante daquele olhar que carregava uma culpa semelhante à sua, sentiu que calar seria trair a si mesma mais uma vez. Aproximou-se lentamente do fogo, que mal sustentava algumas brasas vivas, e com a voz baixa, como se temesse que o vento pudesse roubar-lhe as palavras, começou a falar. Você não é o único que perdeu o que mais amava. Eu também fui expulsa dos meus, e não pelo que fiz, mas pelo que nunca aceitei ser. Ariane ergueu os olhos para ela, intrigado, e nesse silêncio expectante, Valéria sentiu o vertigem de abrir uma porta que havia mantido fechada durante anos. Minha família queria que eu fosse entregue em casamento a um homem muito mais velho, um comerciante rico que teria assegurado o bem-estar de todos eles. Eu tinha apenas 16 anos quando começaram a me pressionar, mas eu me neguei. Não podia. Não queria entregar minha vida a alguém que não amava, a alguém que apenas me via como um objeto de troca. Resistir foi meu pecado, minha desobediência, e por isso me transformaram na vergonha da minha casa, no sinal de rebeldia que ninguém queria carregar. Fez uma pausa, e seus olhos se encheram de um brilho que não era apenas tristeza, mas também fúria contida. Quando completei 19, já não havia lugar para mim em meu próprio lar. Minha mãe deixou de falar comigo, minhas irmãs evitavam olhar-me nos olhos, e os homens do povoado me apontavam como se eu carregasse uma marca na testa. Chamavam-me de "a que se acha boa demais para qualquer um". E no fim, me empurraram ao silêncio, até que entendi que a única coisa que podia fazer era partir. Ariane a escutava sem interrompê-la, com o rosto grave e sereno, mas com uma atenção tão intensa que Valéria podia sentir como cada palavra sua ficava gravada nele. É por isso que estou aqui, continuou ela, com um fio de voz. Não porque tenha cometido um crime, mas porque me recusei a trair a mim mesma. Mas às vezes me pergunto se fiz o certo, se minha rebeldia não foi apenas orgulho inútil, porque agora estou sozinha, carregando o desprezo daqueles que um dia foram o meu mundo. O silêncio que seguiu foi profundo, tão espesso que parecia envolvê-los como um manto. Valeria baixou o olhar, insegura de ter revelado demais, de ter se mostrado vulnerável demais. Mas então Ariane, com um movimento lento e carregado de intenção, deixou de lado a peça de madeira que entalhava e inclinou-se em sua direção. Você não está sozinha, disse, com uma firmeza que fez o ar tremer. E o que você fez não foi orgulho, Valéria, foi coragem. Essas palavras a atravessaram como um relâmpago. Ninguém jamais lhe havia dito que tinha sido corajosa. Ninguém havia olhado sua decisão como um ato de bravura, mas sim como um erro, como um capricho que havia destroçado seu destino. Ouvir aquilo dos lábios de Ariane, sentir a certeza com que ele dizia, foi como se de repente toda a dor dos últimos anos encontrasse um novo significado. Valeria ergueu o olhar e o fitou diretamente nos olhos, e nesse intercâmbio silencioso, algo mudou entre eles. Já não eram dois estranhos compartilhando um refúgio por acaso. Eram duas almas desterradas que começavam a se reconhecer, duas solidões que se abraçavam sem ainda se tocarem, mas que já se sabiam inevitavelmente unidas. O fogo estalou, lançando uma fagulha que iluminou brevemente seus rostos. Valeria sentiu que podia perder-se naqueles olhos escuros, naquela presença que ao mesmo tempo a inquietava e a acalmava. E embora nenhum dos dois se movesse, embora a distância física permanecesse intacta, a proximidade emocional era tão intensa que se tornava impossível ignorá-la. Ariane desviou o olhar por um segundo, como se temesse o que estava acontecendo dentro dele, e murmurou quase para si mesmo. Talvez seja você a única que pode realmente me entender. Valeria não respondeu. Apenas o olhou, com o coração transbordando no peito, sentindo que algo irreversível acabava de nascer entre eles. A noite havia tomado conta de tudo com um manto espesso, e o deserto se estendia ao redor como um oceano escuro, onde cada som se amplificava e cada sussurro tornava-se quase sagrado. Dentro da missão abandonada,
O fogo era o único que mantinha à distância a imensidão da solidão. Suas chamas projetavam reflexos alaranjados que iluminavam por instantes o rosto de Valéria e o de Arriane, criando um vai e vem de luzes e sombras que pareciam refletir as batalhas internas de ambos. Valeria, recostada perto das brasas, sentia o calor da pele curtida que ele lhe havia emprestado, mas não podia evitar que seus olhos buscassem constantemente os de Arriane. Havia algo em sua quietude, na forma como permanecia sentado com o torso ereto e o olhar fixo no fogo, que a inquietava profundamente. Era como se tudo nele falasse de controle e força, e ao mesmo tempo, de um desejo contido que tremia na superfície sem ousar romper-se. O silêncio tornou-se insuportável. Valeria o rompeu com uma pergunta apenas sussurrada, temendo sua própria ousadia. Alguma vez deixou que alguém tocasse suas cicatrizes? Arriane virou lentamente o rosto em sua direção. Seu olhar, escuro e penetrante, a atravessou como um relâmpago. Durante alguns segundos não respondeu. Parecia debater-se entre a vontade de calar e o impulso de confessar. Finalmente, com voz grave e baixa, respondeu: "Não, são marcas que aprendi a esconder, porque nem todos sabem ver além delas." Valeria não desviou os olhos. Aproximou-se um pouco mais, com um movimento lento, carregado de nervosismo e determinação ao mesmo tempo. Podia sentir como o ar entre eles se tornava mais denso, como o calor do fogo parecia misturar-se ao de sua própria pele. "Eu quero vê-las", disse com um fio de voz que soou mais como uma confissão do que como uma pergunta. Arriane respirou fundo, como se aquele pedido o desarmasse por completo. Durante alguns instantes permaneceu imóvel, observando-a com intensidade, até que finalmente, com um gesto lento, afastou parte de seu manto, deixando à mostra uma cicatriz que atravessava seu ombro e descia pelo peito. Era uma marca profunda, áspera, que falava de uma dor antiga, de uma ferida que havia deixado algo além da carne rompida. Valeria estendeu a mão com cuidado, como se temesse quebrar algo sagrado, e deixou que seus dedos roçassem de leve a pele marcada. O contato foi tênue, quase um sopro, mas bastou para que um arrepio percorresse o corpo de ambos. Arriane fechou os olhos por um instante, contendo um impulso que o atravessava com força, enquanto Valéria, com o coração acelerado, sentia como nesse simples toque se abria um mundo novo, carregado de fogo e de promessas que nenhum dos dois havia pronunciado. O silêncio se rompeu com o som de suas respirações aceleradas, e nessa proximidade tudo pareceu transbordar. A distância que haviam mantido até então começou a evaporar-se, não porque seus corpos já se unissem, mas porque o desejo, a necessidade e a vulnerabilidade compartilhada haviam criado um laço impossível de ignorar. "Você é mais forte do que deixa parecer", murmurou Valéria, com a voz quebrada pela emoção e pelo tremor do instante. Arriane abriu os olhos e a fitou com uma intensidade que a fez estremecer. "E você é mais corajosa do que acredita", respondeu, sem desviar seu olhar do dela. Por um instante, o fogo pareceu arder mais forte, como se também ele soubesse que estavam no limiar de algo que não poderia ser detido. Seus rostos aproximaram-se apenas um pouco, sem chegar a tocar-se, mas com uma tensão tão elétrica que qualquer movimento poderia incendiar tudo. Valeria sentiu que, se respirasse um pouco mais fundo, seus lábios roçariam os dele. E embora isso não tivesse acontecido, embora ainda permanecessem nessa linha frágil, o desejo era tão evidente que já não podia ser ocultado. A noite seguiu seu curso, mas dentro da missão abandonada já não havia espaço para o silêncio inocente. Agora cada olhar, cada toque, cada palavra continha a promessa de algo prestes a explodir. E Valéria, com o coração em chamas, compreendeu que já não havia retorno. A madrugada avançava com um silêncio tão profundo que parecia que o mundo inteiro continha a respiração. O fogo dentro da missão havia se reduzido a brasas que pulsavam com um resplendor avermelhado, iluminando apenas os contornos de Valéria e Arriane. Aquela penumbra íntima, carregada de calor e de sombras suaves, era o cenário perfeito para que o contido durante dias começasse a transbordar sem controle.
Valeria mantinha-se a escassos centímetros dele, ainda com a mão apoiada sobre a cicatriz que atravessava seu peito. Sentia sob seus dedos a textura áspera da pele marcada, mas também o batimento vivo de um coração que golpeava com força, como se lutasse entre resistir e render-se. E nesse contato descobriu que as cicatrizes não eram feridas, mas mapas que contavam tudo: a perda, a resistência, o exílio, mas também a vulnerabilidade de um homem que nunca havia permitido que alguém chegasse tão perto. Ariane a observava em silêncio, com a mandíbula tensa, tentando sustentar um muro que se rachava com rapidez. Havia passado toda a vida contendo seus impulsos, aprendendo a viver no autocontrole, porque sabia que deixar-se levar podia significar perder tudo outra vez. Mas naquele instante, diante de Valéria, sentiu como essa contenção se tornava insuportável, como cada segundo de distância era uma tortura. Valeria respirou fundo, e o leve tremor de seu peito a denunciou. Seu olhar sustentou-se no dele, desafiando a intensidade daqueles olhos escuros que pareciam queimá-la por dentro. E então, com um movimento lento e decidido, inclinou-se um pouco mais, até que sua testa quase roçasse a de Ariane. O ar entre eles era um abismo diminuto, carregado de eletricidade. Cada respiração dela chocava contra a dele. Cada batida parecia sincronizar-se com a do outro. Valeria fechou os olhos por um instante, como quem se entrega ao vertigem. E nesse gesto, Ariane sentiu como algo em seu interior se rompia definitivamente. Seus lábios ainda não haviam se unido, mas o roçar de seus sopros foi suficiente para acender a centelha que ambos vinham contendo. Ariane levantou a mão, hesitou apenas alguns segundos e finalmente a apoiou com suavidade no rosto de Valéria. Seus dedos ásperos percorreram a linha de sua bochecha até perder-se na borda de seu pescoço, e esse contato fez com que ela soltasse um suspiro sufocado que soou mais como confissão do que simples respiração. "Você não sabe o que está despertando em mim", murmurou ele com a voz rouca, quebrada entre desejo e advertência. "Então não detenha", respondeu Valéria, com um tremor nos lábios que era metade medo e metade anseio. O mundo pareceu deter-se. Os segundos estenderam-se em uma eternidade, e quando suas bocas finalmente se encontraram, o primeiro beijo foi mais que um gesto. Foi uma explosão contida durante tempo demais, um choque de fogo e vulnerabilidade, uma confissão sem palavras que dizia o que nenhum dos dois havia ousado pronunciar. O beijo não foi suave no início, foi urgente, desesperado, como se temessem que o destino pudesse arrancar-lhes aquele instante a qualquer momento. Mas pouco a pouco, em meio à intensidade, transformou-se em algo mais profundo, mais lento, mais carregado de ternura, como se quisessem gravar na pele e na memória cada detalhe daquela entrega. Valeria sentiu como todo o seu corpo ardia, como a pele se arrepiava ao contato das mãos de Ariane, que, embora firmes, tremiam levemente, revelando a batalha interna que travava entre o controle e o desejo. Ele, por sua vez, descobriu naquele beijo não apenas o fogo de uma atração impossível de negar, mas também a doçura de uma mulher que o via além de suas cicatrizes e que não o temia. Quando se separaram apenas um instante para tomar ar, suas testas permaneceram unidas, e nesse contato íntimo, tão simples e tão carregado de significado, ambos compreenderam que já haviam cruzado uma fronteira da qual não haveria retorno. O fogo apagava-se lentamente, deixando a missão imersa na escuridão, mas dentro deles a chama recém havia começado a arder. Uma chama que não se apagaria com a noite, e que em breve revelaria sua força devastadora. A noite havia caído por completo, e o silêncio do deserto rodeava a missão como um oceano imenso. Dentro, restavam apenas algumas brasas que brilhavam como olhos acesos na penumbra, lançando reflexos avermelhados que se refletiam na pele e nos olhos de Valéria e Ariane. O ar estava carregado, espesso, como se cada respiração fosse uma batida compartilhada. Depois do primeiro beijo, nenhum dos dois pôde voltar à calma. Haviam se sentado em extremos opostos da manta, tentando recuperar a compostura, mas o espaço entre eles parecia irreal, como um abismo que clamava por ser cruzado. Valeria não desviava os olhos de Ariane,
e cada vez que ele tentava sustentar seu controle férreo, ela encontrava em seu olhar o mesmo tremor que ardia dentro de si. Valeria moveu-se lentamente, deslizando em sua direção com uma decisão que parecia brotar do mais profundo de seu ser. O som suave do tecido de seu vestido, arrastando-se sobre a manta, foi suficiente para que Arriane contivesse o fôlego. Quando esteve suficientemente perto, estendeu a mão e tomou a dele, aquela mão dura e áspera de guerreiro que não estava acostumada a ser sustentada com ternura. Você não precisa continuar fugindo do que sente, sussurrou Valéria, com uma voz tão baixa que parecia um segredo confiado apenas ao fogo. Arriane fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem perigosas demais. Podia sentir como suas defesas se desmoronavam uma após a outra, como toda a disciplina que havia construído durante anos desfazia-se diante da inocência desafiadora daquela jovem que o olhava como ninguém mais o havia feito. Valeria, murmurou, com uma voz que tremia entre advertência e rendição. Se eu continuar, não haverá volta. Ela não o soltou. Sua mão pequena e quente apertou-se com mais força, e seus olhos brilharam com um fogo que não conhecia temores. Então não volte atrás. Arriane abriu os olhos, e nesse instante soube que já não podia resistir. Atraiu-a para si com um movimento lento, mas decidido, e seus lábios voltaram a encontrar-se, desta vez sem hesitações. O beijo foi profundo, ardente, carregado de tudo o que haviam contido, e enquanto se agarravam um ao outro, o tempo deixou de existir. Valeria deixou-se envolver em seus braços, sentindo a segurança de um corpo forte, que ao mesmo tempo tremia com a fragilidade de quem ousa mostrar-se sem máscaras. Arriane, ao percorrer com suas mãos a forma de suas costas, descobriu nela não apenas a doçura de uma pele jovem, mas também a força de um espírito que havia sobrevivido à rejeição e ao desterro. A manta transformou-se em um refúgio íntimo, e o fogo das brasas acompanhou sua entrega com reflexos que pareciam pulsar ao ritmo de seus corações. Cada beijo tornou-se mais profundo, cada carícia mais urgente, e nesse vai-vém de desejo e ternura, ambos compreenderam que o que acontecia não era um ato de posse nem de conquista, mas de reconhecimento. Valeria, em meio à intensidade, apoiou a testa contra o peito de Arriane e sussurrou com voz quebrada: "Pela primeira vez não me sinto invisível." E essas palavras, carregadas de verdade, romperam a última resistência que restava nele. Beijou-a de novo, com uma fome que não era apenas física, mas também espiritual, como se quisesse gravar nela a certeza de que aquele instante os definia para sempre. O tempo dissolveu-se. Entre suspiros, toques e olhares que ardiam mais que o fogo, Valéria e Arriane cruzaram aquela fronteira da qual haviam falado, entregando-se não apenas ao desejo, mas também à dor compartilhada que, ao fundir-se, transformava-se em algo novo, em um amor que nascia das cicatrizes e da coragem de enfrentá-las juntos. Quando enfim a calma chegou, quando o silêncio voltou a envolvê-los após a tormenta de emoções, Valéria ficou recostada contra ele, com o peito ainda agitado e o rosto incandescente pelo fogo e pelo vivido. Arriane acariciou suavemente seus cabelos, como se temesse que tudo se desfizesse se deixasse de tocá-la. "Você é o mais próximo de um milagre que já conheci", sussurrou ele, e essas palavras ficaram flutuando na penumbra, carregadas de uma ternura que Valeria jamais esqueceria. O fogo acabou por apagar-se, mas dentro deles ardia uma chama que já não poderia ser extinta. O amanhecer chegou com um silêncio solene. A luz dourada filtrava-se lentamente pelas frestas da velha missão, tingindo de âmbar os muros rachados e revelando a quietude de dois corpos que, pela primeira vez, haviam encontrado refúgio na vulnerabilidade um do outro. Valeria despertou recostada contra o peito de Arriane e, durante alguns instantes, permitiu-se o luxo de sentir que o mundo não existia além daquele calor, daquela respiração compassada, daquela segurança que nunca havia conhecido. Mas logo o feitiço começou a quebrar-se. Arriane abriu os olhos e, em seu olhar, Valeria percebeu algo distinto da noite anterior. Já não era apenas desejo nem ternura, mas também um peso sombrio,
um temor que voltava a instalar-se em seu interior como uma sombra inevitável. Incorporou-se lentamente, afastando-se dela, e embora tentasse ocultar, Valéria o sentiu. Algo o estava afastando. "O que acontece?" perguntou ela suavemente, temendo a resposta. Ariane não respondeu de imediato. Caminhou até o canto onde havia deixado sua faca e a peça de madeira que entalhava, e com movimentos automáticos voltou a trabalhar nela, como se naquele gesto buscasse fugir de uma verdade que o dilacerava. Finalmente, com voz rouca e contida, respondeu: "O que aconteceu ontem à noite mudou tudo. E me apavora, Valéria, porque não posso te oferecer mais do que um homem marcado pela perda e pelo desterro." Ela se levantou devagar, aproximando-se dele, e ao vê-lo tão rígido, compreendeu que não era rejeição o que o dominava, mas medo. Um medo tão profundo que o obrigava a erguer novamente os muros que na noite anterior havia derrubado. "Não me fale do que não pode me dar", disse ela com firmeza e ternura ao mesmo tempo. "Eu não busco riquezas, nem um lugar no mundo que me reconheça. A única coisa que quero é que você não fuja do que sente." Ariane apertou a madeira com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Sua respiração tornou-se irregular, e finalmente ele se virou para ela, com os olhos acesos de um fogo diferente, mais sombrio, mais atormentado. "E o que acontecerá quando você descobrir toda a verdade?" perguntou com voz quebrada. "O que acontecerá quando souber o que realmente fiz, o que me transformou em traidor, o que me arrancou dos meus e me condenou a vagar sem identidade?" Valeria não recuou. Fitou-o com os olhos firmes, embora o coração lhe batesse descompassado. "Então enfrentarei isso com você, porque você já não é apenas suas culpas, nem suas cicatrizes. E eu já não sou a mulher que todos rejeitaram." Por um instante, essas palavras pareceram acalmá-lo, mas logo voltou a baixar o olhar. Sentou-se sobre a manta, cobrindo o rosto com as mãos, e Valéria compreendeu que o peso que ele carregava era maior do que imaginava. Não era apenas a perda de Nayeli, nem o desterro. Havia algo mais, algo que ele ainda não lhe havia confessado e que o devorava por dentro. Ela ajoelhou-se ao lado dele e, com um gesto suave, tomou suas mãos e as afastou de seu rosto. Seus dedos percorreram as linhas de sua pele, e nessa carícia não havia julgamento, apenas aceitação. "Não me afaste de você agora", sussurrou. "Já cruzamos uma fronteira, e o que sinto não se apaga com seus silêncios." Ariane ergueu os olhos, e neles havia um mar de contradições. A necessidade de protegê-la, o desejo de retê-la, mas também o temor de arrastá-la para sua condenação. Sua voz saiu entrecortada, como se falasse contra a própria vontade. "Valeria, há coisas que podem nos destruir. Coisas que, se você soubesse, talvez nunca mais voltasse a olhar para mim do mesmo jeito." O silêncio que se seguiu foi insuportável. Valeria inclinou-se em sua direção e, com os lábios quase roçando seu ouvido, respondeu com uma certeza que o estremeceu. "Prefiro enfrentar a sua verdade do que viver na mentira da sua distância." As brasas consumiam-se lentamente e o sol começava a infiltrar-se com força na missão, iluminando a tensão entre eles. Ariane sabia que não podia continuar escondendo o que o atormentava, mas também sabia que confessar significaria expor a ferida mais profunda de sua vida. O dia havia se erguido com uma claridade quase cruel. A luz atravessava os muros rachados da missão, enchendo cada canto de um resplendor que não deixava espaço para sombras, como se o mundo inteiro exigisse verdade. Ariane permanecia de pé, com as costas eretas e o olhar perdido no horizonte que se divisava por uma abertura do muro, enquanto Valéria o observava em silêncio, esperando. Sua respiração era lenta, mas dentro de seu peito o coração batia com força, porque sabia que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Ariane guardou silêncio por muito tempo, como se precisasse reunir cada pedaço de coragem para colocar em palavras o que havia calado durante anos. Finalmente, com um suspiro profundo que pareceu arrancar-lhe o ar e a alma, começou a falar. "Não me desterraram apenas porque perdi Nayeli", disse com a voz rouca e grave.
Me desterraram porque a perdi da pior maneira, porque fui eu quem permitiu que a arrancassem. Valeria franziu o senho, confusa, mas não o interrompeu. Seus olhos estavam fixos nele, como se temesse perder um único matiz do que dizia. Nayeli confiava em mim mais do que em ninguém, continuou. Era meu dever protegê-la em um momento em que a tribo estava dividida, em que a inveja e o rancor corroíam os corações de alguns. Havia aqueles que a desejavam, que a viam como um símbolo grande demais, perigoso demais. E eu, cego pela soberba, acreditei que bastava estar perto, amá-la em silêncio. Mas uma noite, quando mais precisava de mim, deixei-a sozinha. Sua voz tremeu. Suas mãos fecharam-se em punhos ao lado do corpo, como se revivesse a cena diante dos olhos. Levaram-na. Não pude impedir. E quando corri atrás deles, já era tarde. Encontrei-a sem vida, com aquele sorriso apagado para sempre. E o mundo quebrou-se dentro de mim. Valeria conteve a respiração. Sentiu um frio percorrer-lhe dos pés ao peito, mas não era rejeição. Era o eco de uma dor tão profunda que lhe estremecia a alma. Arriane baixou a cabeça, e pela primeira vez sua voz quebrou-se com uma sinceridade que o despia por completo. Desde então, cada vez que fecho os olhos, volto a ver aquele momento. Soube que havia falhado não apenas com ela, mas com todos os que haviam confiado em mim. A tribo me desterrou porque disseram que traí meu dever. Mas o pior é que eu também acreditei nisso. E desde aquele dia, cada cicatriz em meu corpo me lembra o que não pude salvar. Ficou em silêncio, com os ombros tensos e o peito agitado, como se ao pronunciar aquelas palavras tivesse aberto novamente uma ferida que nunca cicatrizou. Valeria, com lágrimas contidas nos olhos, levantou-se lentamente e caminhou até ele. Deteve-se a poucos passos, observando o perfil daquele homem que parecia tão forte e tão frágil ao mesmo tempo, e então, com voz trêmula, respondeu: "Não foi você quem a arrancou da vida. Você não é culpado do que outros fizeram. Sim, carregou a culpa. Mas esse peso não era só seu. E embora a perda sempre doa, você não pode se condenar para sempre por não ter podido contra o destino." Arriane virou o rosto em sua direção, e em seus olhos escuros brilhava uma dor insuportável, mas também um lampejo de alívio, como se aquelas palavras fossem o bálsamo que havia esperado durante anos. Valeria deu mais um passo e, sem hesitar, colocou suas mãos sobre o peito dele, exatamente onde o coração batia com violência. Fitou-o fixamente e com voz firme disse: "Agora estou eu, e não pretendo te deixar." Aquele instante envolveu-os como um pacto silencioso. O ar parecia vibrar com a força da confissão e com a certeza de que, a partir dali, tudo seria diferente. Arriane a segurou com ambas as mãos e, pela primeira vez, em muito tempo, deixou escapar um soluço contido, um som baixo e quebrado que falava de libertação mais do que de fraqueza. Valeria o abraçou com força, e nesse abraço ele sentiu que o peso da culpa, embora não desaparecesse, já não era só seu. Pela primeira vez desde a morte de Nayeli, alguém o sustentava sem reproches, sem julgamentos, apenas com amor. Mas dentro daquela calma recém-encontrada também havia um risco. Quanto mais se aproximavam, mais sabiam que já não poderiam separar-se, e que aquele amor nascido da ferida seria posto à prova a cada passo que dessem. O sol descia sobre o horizonte, tingindo de fogo e púrpura o deserto imenso. A missão abandonada, testemunha de seus segredos, parecia guardar silêncio reverente, como se soubesse que o que ali acontecia estava destinado a marcar para sempre as vidas de Valéria e Arriane. Após a confissão, o ar havia se tornado mais leve, mas também mais frágil. Arriane sentia-se como um homem nu diante dela, sem a armadura do silêncio, sem as muralhas que o haviam protegido durante anos. E Valéria, com os olhos ainda úmidos de lágrimas, o sustentava com a força tranquila de quem havia escolhido um caminho sem retorno. "Você já não pode continuar fugindo do que é", disse ela com voz suave, mas firme. "Seu passado te fere, mas não te define. Se continuar carregando essa culpa, morrerá em vida. E eu não estou disposta a te perder dessa maneira." Arriane a fitou em silêncio,
com uma mistura de assombro e gratidão que o queimava por dentro. Ninguém jamais o havia enfrentado com tanta ternura, ninguém havia ousado desafiar o peso de suas culpas sem afastar-se, ninguém havia decidido permanecer ao lado de suas cicatrizes. Deu um passo em sua direção e tomou seu rosto entre as mãos, com aquela mistura de firmeza e tremor que o tornava humano. "E você?", murmurou, com voz entrecortada. "Está disposta a ficar com um homem marcado pelo desterro, com um coração que ainda carrega cicatrizes que sangram?" Valeria sustentou o olhar dele sem pestanejar, e a resposta foi tão clara quanto o resplendor do entardecer. "Estou disposta a ficar com tudo o que você é, inclusive com o que dói, porque em você encontrei o que ninguém mais me deu, um lugar onde não preciso fingir, um lugar onde sou vista de verdade." Essas palavras romperam o último muro. Ariane a abraçou com força, como se temesse que o vento pudesse lhe arrancar aquela promessa, e nesse gesto ambos selaram um pacto silencioso. Não haveria mais fuga, não haveria mais solidão, porque o que os unia era maior do que qualquer ferida. O entardecer transformou-se em noite, e sob o céu estrelado do deserto, Valéria e Ariane compartilharam um silêncio diferente. Não o silêncio da desconfiança, mas o silêncio pleno de quem já não precisa de palavras para saber-se unido. Com o passar dos dias, aprenderam a viver com a memória da dor, mas também a construir momentos novos em que o amor se impunha às sombras. Ariane deixou de entalhar a madeira como fuga e começou a fazê-lo como oferta, criando figuras que presenteava a Valéria como testemunho do que sentia. E ela, por sua vez, transformou seu desterro em uma nova forma de pertencimento. Já não pertencia a um povo que a rejeitara, mas a um amor que a escolhera em sua verdade mais pura. Não foi um caminho fácil. Houve noites em que a culpa retornava. Houve momentos em que as lembranças ameaçavam quebrar a calma. Mas cada vez que isso acontecia, Valeria estava ali para lembrá-lo de que sua vida não havia terminado com Nayeli, mas renascia naquele amor que compartilhavam. E cada vez que ela duvidava de seu próprio valor, Ariane lhe mostrava que sua rebeldia não fora condenação, mas coragem. Com o tempo, entenderam que sua história não era a de dois desterrados que se encontraram em meio ao deserto, mas a de duas almas que aprenderam a amar não apesar de suas cicatrizes, mas graças a elas. E assim, sob as estrelas infinitas do céu do Novo México, Valéria e Ariane tornaram-se um testemunho vivo de que mesmo na ferida mais profunda pode nascer um amor capaz de curar, de transformar, de marcar para sempre. Porque aquela confissão íntima não foi apenas a de um guerreiro apache a uma jovem virgem. Foi a confissão de um coração que, enfim, permitiu-se ser visto, amado e perdoado. E esse amor, nascido da vulnerabilidade e da coragem, jamais se apagou. Se esta história tocou seu coração, deixe-me um comentário contando o que mais lhe comoveu. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvi-la e inscrever-se para não perder mais relatos intensos e cheios de vida como este.